Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula iremos falar sobre eletroquímica, mais especificamente sobre a eletrólise. Essa aula é dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos retratar, definir o que é eletrólise. Já a segunda parte nós iremos falar sobre a estequiometria da eletrólise. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula no canal e deixe o like ao final se você gostar da aula. Também peço a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. No nosso Instagram, nós estamos postando sempre novidades sobre educação, informações sobre provas e concursos e tem quiz toda semana. Cada semana é um conteúdo, é uma disciplina. Vocês precisam conferir e testar o conhecimento de vocês. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. A gente segue a nossa aula depois da vinheta. Então vamos lá, gente. Na eletrólise vai ocorrer uma reação de óxido-redução. Mas, para que essa reação ocorra, é necessário que seja fornecido corrente elétrica. Não é uma reação espontânea, certo? Então, a gente fala que a eletrólise é um fenômeno de decomposição de uma substância pela ação da corrente elétrica. E aí nós temos dois tipos de eletrólise, a ígnea e a aquosa. A eletrólise ela vai ocorrer com soluções onde existem íons, onde vão existir os íons, ou em soluções iônicas fundidas. Aquelas soluções em que existem íons solúveis, por exemplo, íons em água, vai ser a eletrólise aquosa. Já a substância iônica fundida só possui os íons fundidos no estado líquido, vai ser a eletrólise ígnea, ok? Então, basicamente, o que ocorre lá na eletrólise? Na eletrólise, os dois eletrodos, positivos e negativos, vão estar mergulhados em uma solução, onde vão conter os íons, os ânions e os cátions. Aqui, na eletrólise, a gente tem que ter um gerador, uma fonte de energia que faz passar a corrente elétrica pelo recipiente contendo a solução. Quer seja uma solução, quer seja uma substância fundida, provocando assim a reação química e liberando as espécies finais no eletrodo, certinho? Então aqui, ó, o sentido da corrente é do ânodo para o cátodo. Aqui segue a mesma regra do Crowl, lembram? No cátodo ocorre a redução, vai chegar elétrons, então vai ocorrer a redução, e no ânodo vai ocorrer a oxidação, é de onde a transferência de elétron vai ser do ânodo para o cátodo. A diferença aqui, quando a gente compara lá na pilha, é que o ânodo na pilha é o polo negativo. Aqui, o ânodo na pilha é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. No mais, a eletrólise em relação à pilha, existem muitas semelhanças. A primeira semelhança é o sentido dos elétrons, sempre do ânodo para o cátodo. No ânodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução, certinho? Então, vamos dar sequência. Primeiro, vamos falar um pouquinho da eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea é aquela onde a solução, na verdade, os íons, é uma substância, na verdade, uma substância iônica fundida. Então, só tem a presença de um tipo de cátion e de um tipo de ânion. Vamos falar especificamente da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, é o cloreto de sódio fundido. Então, aqui, ó, nesse sistema aqui, nessa eletrólise, o ânion vai ser o cloreto e o cátion vai ser o sódio. Então, só tem a presença desses dois íons. Então, o ânion, que é o cloreto, ele vai oxidar e o sódio ele vai reduzir. Então, vamos lá. Então, gente, no polo positivo, que é o nosso ânodo, vai ocorrer aqui a
oxidação. Então, quem que é o ânion? É o cloro. Cloro menos, está indo de cloro menos para cloro zero, está perdendo elétrons. Quem perde elétrons, oxida. Então, aqui no ânodo está ocorrendo a oxidação. E no cátodo está ocorrendo a redução. Então, o sódio está recebendo elétrons e formando um sódio metálico. Então, aqui estão as semi-reações de oxidação e de redução. Para a gente obter a equação global, a gente vai somar as duas equações. Lembrando que, como nós temos elétron do lado dos reagentes e do lado dos produtos, nós podemos cortar. E aí, quando nós tivermos a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, nós teremos como produto sódio metálico e gás cloro. Tranquilo, gente? Então, vamos fazer uma atividade aqui para a gente fixar o conteúdo? Então, vamos lá. Alumínio é obtido industrialmente pela eletrólise ígnea da alumina, que é o óxido de alumínio. Indica a alternativa falsa. Então, antes da gente ir para as alternativas, vamos montar aqui um esquema da eletrólise ígnea para o para o óxido de alumínio. Então, vamos lá. Então, para facilitar, eu coloquei aqui o esboço, né, do sisteminha para a gente lembrar. Então, se é eletrólise ígnea, os únicos íons que a gente vai ter vai ser o íon do alumínio, que é a L3+, e do oxigênio, O2-. Então, no ânodo vai ocorrer o quê? A oxidação. O ânion vai ser o oxigênio. Então, o oxigênio vai se transformar em oxigênio, gás oxigênio, e vai perder 4 elétrons. E aí, no cátodo vai ocorrer a redução, então o alumínio vai receber elétrons para se transformar no alumínio zero, certo? Então, a corrente é do ânodo para o cátodo, essa corrente é fornecida por uma fonte de energia e essa reação ela só ocorre por meio do fornecimento da corrente elétrica, senão não vai ocorrer. Então, vamos lá. O íon alumínio, ele sofreu redução? Sim, o alumínio foi de 3+ para alumínio zero. Então, aqui ele sofreu redução, tá certo? É para a gente encontrar a alternativa falsa. O gás oxigênio é liberado no ânodo. Então, gente, no ânodo ocorre a oxidação. Então, sim, é o gás oxigênio que é liberado aqui no eletrodo, no ânodo. Certinho? O alumínio, ele é produzido no cátodo. Então, no cátodo, é a espécie que está reduzindo, que é o alumínio. Então, também está correto. O metal alumínio é o agente oxidante. Então, gente, se vocês não recordam o que é um agente oxidante, vai lá na aula de NOx e reações de óxido-redução para lembrar. Mas, vamos aqui falar. O agente oxidante é aquela espécie que promoveu a oxidação de outra espécie. Então, o agente oxidante foi a espécie que reduziu, porque se ela reduziu, significa que ela promoveu a oxidação da outra substância. Então, a espécie que é o agente oxidante foi a espécie que reduziu, que é o alumínio 3+, o íon alumínio, e não o metal alumínio. O metal alumínio está do lado dos produtos. Agente oxidante e o agente redutor são substâncias reagentes. Então, por isso, a letra D é a resposta errada. E a E, o íon O2- sofre oxidação. Certinho, né? Perdeu elétrons, transformando em oxigênio zero, gás oxigênio. Certinho? Então, a resposta da atividade é a letra D. Mas vamos aproveitar aqui o exercício e obter aqui a equação global? Aqui, gente, quando a gente olha, que a gente vê que não tem como cortar 3 elétrons com 4 elétrons, certo? Então, para eu conseguir cortar os elétrons, eu tenho que ter a mesma quantidade de elétrons, tanto na semi-reação de oxidação, quanto na semi-reação de redução. Para eu ter a mesma quantidade, eu vou multiplicar essa equação aqui toda por 3 e essa aqui toda por 4. Então, multiplicando essa aqui toda por 3, então, 2 vezes 3, 6, 3 e 12. E essa aqui por 4, eu vou ter 4 Al3+, 12 elétrons e alumínio. Agora eu tenho a mesma quantidade de elétrons. Eu posso cortar, obtendo assim a minha equação global, a minha
fazendo aqui a eletrólise do óxido de alumínio, a eletrólise ígnea, a gente vai obter o alumínio metálico e obtenção de gás oxigênio. Certo, pessoal? Então, essa foi uma atividade para a gente fixar um pouquinho da eletrólise ígnea. Agora, vamos para a eletrólise aquosa. Bom, a eletrólise aquosa significa, se é aquosa, é porque nós temos eletrólitos, os íons se encontram dissolvidos na água, certo? E nessa situação, nós vamos ter 2 cátions e 2 ânions. Por quê? Porque além dos eletrólitos, nós vamos ter aqui a água dissociada em seus íons, H+ e OH-. Então, na eletrólise aquosa, teremos a presença de 2 cátions e 2 ânions. E nesse caso, a gente tem que observar a ordem de descarga dos íons. E aí, gente, tem uma regrinha que é necessário memorizar. No polo positivo, a gente sempre vai ter um eletrólito negativo, né? E também o OH-, a oxidrila. A oxidrila, ela vai descarregar antes se o ânion for oxigenado ou se for fluoreto. Então, vai descarregar OH- nessas duas condições. Se a espécie for um ânion oxigenado ou for fluoreto, a preferência de descarga é do OH-. Agora, no polo negativo, onde vai ter a descarga do íon do cátion, vai ter descarga do H+, se for cátion alcalino, de metal alcalino, ou cátion de alcalino terroso, ou alumínio. Qualquer outro cátion diferente dessas 3 condições aqui vai descarregar em relação ao hidrogênio. Agora, se eu tiver um alcalino terroso ou alumínio, vai ser o hidrogênio que vai descarregar. Então, vamos a um exemplo para a gente entender melhor isso. Então, vamos lá. Vamos iniciar, o primeiro exemplo, a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então, se é aquosa, então tem água e o cloreto de sódio. Então, a gente vai ter aqui a presença dos íons positivos H+ e OH-, porque tem água, e dos íons Cl- e Na+. Certinho? Porque é cloreto de sódio. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo polo negativo. Polo negativo é o cátodo. E aí, o que ocorre lá no cátodo? CRAO. Lembra? Cátodo reduz. É onde ocorre a redução. Mas, nós temos 2 cátions que podem sofrer redução. O sódio e o hidrogênio. Qual que vai ter a preferência em descarregar? O sódio, gente, é um metal alcalino. Então, lembrando a regra, quando for metal alcalino, cátion de metal alcalino, o hidrogênio ele vai ter preferência em descarregar. Então, tem prioridade de descarga o hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai reduzir, receber elétrons, formando o gás hidrogênio. E agora, no polo positivo, nós temos 2 íons, né? O cloreto e a hidroxila, né? O OH-. E aí, quem que vai ter a preferência de descarga? O cloreto, porque só tem preferência da hidroxila descarregar se for um íon oxigenado ou se for fluoreto. Cloreto, então, vai ser o cloro que vai ter a preferência de descarga. Então, cloro, ele vai perder 2 elétrons, então 2 cloros vai formar aqui o gás cloro perdendo 2 elétrons, certo? E aí, então, aqui nós temos a semi-reação de oxidação e aqui a semi-reação de redução. Para a gente obter a equação global, é só somar. Lembrando que em solução ficou o quê? Ficou o íon Na+ e o íon OH-. E aí, Na+, OH- em solução é o hidróxido de sódio aquoso. Então, gente, por isso que a gente fala, ó, somando aqui, ó, a eletrólise ígnea, a eletrólise aquosa, né, do NaCl mais água, vai formar gás hidrogênio, gás cloro e vai sobrar aqui na solução Na+, OH-, que é o hidróxido de sódio. Então, a solução que vai
ficar aqui é uma solução de caráter básico, porque a gente sabe que OH é base, e nessa situação aqui, base forte. Essa eletrólise aquosa do cloreto de sódio é o método que se tem para obter aqui o hidróxido de sódio comercial. Vamos a outro exemplo? Vamos falar agora da eletrólise aquosa do sulfato de cobre. Então, gente, se é sulfato de cobre, nós temos o íon cobre 2+, e o íon SO4 2- em água. Então, quais são os íons que estão lá no polo negativo? Nós temos o cobre e o hidrogênio. Quem que vai descarregar preferencialmente? O cobre, certinho? Porque só seria hidrogênio se fosse metal alcalino terroso e alumínio. Cobre é um metal de transição, então ele tem a preferência de descarga. Então é ele que vai reduzir, formando o cobre metálico. E no polo positivo, nós temos dois ânions, o sulfato e o OH-. Como é um íon, como é um ânion oxigenado, a hidroxila tem preferência de descarga. Então a hidroxila, ela vai perder elétrons, né? Ela vai oxidar formando água e gás oxigênio, certinho? Para obtermos então a equação global, a gente sabe então que foi o cobre que descarregou, sobrando então o H+, e foi o OH- que descarregou, sobrando o SO4 2-. Então H+, SO4 2- formou aqui uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Então a solução aqui formada, ela tem caráter ácido, certinho? Então, a eletrólise aquosa do sulfato de cobre vai formar a solução aquosa de ácido sulfúrico, cobre metálico e liberar gás oxigênio. Certo, pessoal? Então, vamos fazer um exercício para fixar esse conteúdo de eletrólise aquosa? Então, vamos lá. Quando se faz passar uma corrente elétrica através de uma solução aquosa de iodeto de potássio, pode-se verificar que... Então, vamos fazer aqui o esqueminha de um esquema de uma eletrólise. Então, a gente sabe que o polo positivo é o ânodo, que ocorre aqui a oxidação. E no polo negativo é o cátodo, que ocorre a redução. Então, aqui, ó, nós temos quais íons? Nós temos o iodeto e nós temos o potássio, o íon potássio. E também o H+ e OH-. Então, no polo negativo, que vai ocorrer a redução, nós temos o potássio e o íon do hidrogênio. Quem tem a preferência em descarga? O hidrogênio ele vai ter preferência de descarregar quando em presença de íons de metais alcalinos, de alcalino terroso e de alumínio. Potássio, gente, é um metal alcalino, então por isso que o hidrogênio tem prioridade em descarregar. Então, a reação de descarga do hidrogênio, então, formando gás hidrogênio, 2 íon H+, né? Recebendo elétrons, vai formar o gás hidrogênio. E no polo negativo, gente, nós temos 2 íons. Nós podemos ter a descarga de 2 íons, I-, que é o iodeto, e o OH-. OH- ele vai ter preferência de descarga se for fluoretos ou ânion oxigenados. Nesse caso, não encaixa. Então, quem vai ter a prioridade em descarga vai ser o iodeto, formando, então, perdendo elétrons, formando o iodo, certinho? Então, vamos lá. A gente já montou aqui, já viu quem sofre oxidação, quem sofre redução. Vamos aqui ler as alternativas. Então, pode-se verificar que ocorre migração de K+ para o ânodo. Então, gente, o ânodo, que é o polo positivo, pode vir aqui cátion. Não precisa nem continuar lendo, né? Tá tudo errado. Então, vamos lá, o segundo. Ocorre migração do H+ para o cátodo. Então, cátodo é o polo negativo. Então, é o H+ que descarrega? Sim. E menos para o ânodo. Também correto. Então, a letra B é a alternativa correta. Vamos verificar o que tem de errado nas demais. A solução, ela torna-se ácida devido à formação de HI. Gente, sobrou aqui o quê? Sobrou o K+ e o OH-, sobrando KOH, solução aquosa de KOH.
Isso aqui, gente, é solução básica. Então, por isso que está errado. Letra D. A solução permanece neutra. Não, a gente já acabou de ver. Ela permanece básica. A formação de I2 no cátodo. Gente, no cátodo, né, que é o polo negativo, a formação de gás hidrogênio. Então, por isso que está errado. Certinho? Então, para finalizar a nossa aula, vamos aqui fazer uma comparação entre a eletrólise e a pilha. A primeira diferença entre pilha e a eletrólise é que na pilha ocorre uma reação de óxido-redução e, ao ocorrer essa reação de óxido-redução, é produzido energia. Já na eletrólise, para a eletrólise ocorrer, é necessário uma fonte de energia. Esse é o primeiro ponto, certinho? Então, outro ponto. Na pilha, o ânodo é polo negativo e é onde sofre a oxidação. Na eletrólise, no ânodo, também sofre a oxidação, mas diferente da pilha, na eletrólise é polo positivo. Então, aqui também é um ponto muito importante. E o cátodo, na pilha, é polo positivo e o cátodo, na eletrólise, é o polo negativo. Certinho? Então, essa é a diferença básica, muito importante, que todo mundo tem que saber. A diferença entre eletrólise e pilha. Certo, pessoal? Então, eu espero ter ajudado vocês. Se gostou da aula, deixa um like aí, eu vou adorar. Se surgiu alguma dúvida, deixa um comentário. Vai ser um prazer poder te responder. Nos vemos na parte 2. Tchau, pessoal!